Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Nós já fizemos um vídeo sobre este tema, mas diante da evolução da pandemia e também de uma nova legislação que está chegando para vigorar, né, me parece que nós devemos novamente tratar deste assunto e talvez até tenhamos que tratar novamente em breve. O que ocorre? São Paulo acaba de editar o decreto 64959 de 2020 e este decreto ele determina que em uma série de circunstâncias, situações locais, as pessoas sejam obrigadas a utilizar máscaras, né, máscaras faciais, para evitar a disseminação do vírus. E com isso, chegou a dúvida para o nosso corpo jurídico a respeito da possibilidade dos condomínios obrigarem os condôminos a utilizarem máscaras nas áreas comuns. Então vamos lá, primeiro temos que fazer aí uma pequena distinção. Os funcionários dos condomínios, os prepostos, já estão obrigados a utilizar as máscaras. No entanto, nós temos aí também os prestadores de serviços que eventualmente vão fazer entregas, né, de serviços essenciais. Esses também, não há dúvida nenhuma de que eles não podem adentrar ao recinto do condomínio sem a máscara. Mas e como ficaria, por exemplo, para os condôminos? Aquele condômino que está indo da unidade dele até a garagem, aquele condômino que está indo da unidade dele até a rua, ou que está transitando na área comum de uma área a outra, etc. Bem, primeiro ponto, todos os condôminos devem evitar agora ficar nas áreas comuns, isso é fato, né? Nenhum tipo de aglomeração, não podemos também utilizar as áreas comuns de lazer, isso já restringe bastante a quantidade de condôminos transitando, mas ainda assim nós sabemos por estudos científicos que um dos locais onde o vírus se propaga, né, é no elevador, seja através de uma tosse que alguém fez, seja através de gotículas da respiração, da fala ou até pelo toque. Em relação ao toque, a máscara não vai ter nenhuma serventia, mas em relação às gotículas e às partículas, né, de saliva que nós expelimos falando ou respirando, a máscara teria sim uma utilidade prática, porque como o elevador é uma área confinada, é muito fácil que o ar fique viciado, principalmente num prédio que exista uma grande circulação, e sim, o elevador tem sido classificado pela OMS como uma das áreas de grande risco de contágio. Diante disso, volta a questão, o condomínio pode ou não pode obrigar os condôminos a utilizar máscara nas áreas comuns? Infelizmente, pessoal, eu não tenho ainda uma resposta pronta, constante e final sobre o tema. Não tenho. E eu vou expor aqui por quê. Basicamente, existem dois entendimentos no momento, e os dois entendimentos têm argumentos respeitáveis, né, que podem ser expostos e gerar um grau de concordância razoável. Eu vou expor as duas posições e vou expor também qual é o meu entendimento pessoal, o que não significa que eu estou recomendando que ninguém o siga. Tá? Existe um entendimento de um lado que diz que não, o condomínio não pode obrigar os condôminos a utilizarem as máscaras nas áreas comuns. Por quê? Porque o decreto que nós citamos, o 64959 de 2020, o decreto estadual, ele em nenhum momento ele diz que as máscaras são obrigatórias nas áreas comuns de condomínio. E aí, nós sabemos que dentro da esfera privada vigora o princípio da legalidade, no sentido de que ninguém é obrigado a fazer uma coisa, né, ou não fazer, senão em decorrência da lei. Então, se tudo que não é proibido é permitido,
E se no decreto não existe o apontamento de que a máscara é obrigatória, não caberia aí ao síndico, né, ao condomínio como ente particular, privado, obrigar o condômino a utilizar a máscara. Todavia, né, fazendo um contraponto a esse entendimento, existe um segundo entendimento que diz o seguinte: tudo bem, o princípio da legalidade na esfera privada não é igual ao da esfera pública, né, do direito publicista, que determina que você só pode fazer o que estiver previsto na lei. Porém, a pandemia é um fato público e notório. É fato público e notório que a utilização das máscaras ajudam a conter o contágio e é um dos deveres do síndico proteger a salubridade e a segurança do condomínio e é uma das obrigações de todos os condôminos não praticar atos que agravem riscos ou produzam efeitos deletérios à salubridade do condomínio. E isso está na lei já, né? É um artigo de tipo bem aberto, é um artigo bem genérico, que é o artigo 1336, inciso 4º do Código Civil, que ele declina: são deveres do condômino dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores ou aos bons costumes. Então, me parece que essa posição também é bem defensável, porque o Código Civil, que é aquela norma mais abrangente, mais geral, que oferece uma possibilidade de prescrição de comandos ao síndico e ao condomínio mais abrangente, mais genérico, o espírito dele é justamente esse, que a norma, né, a norma geral sirva ao seu tempo e não sirva só quando ele foi concebido nos anos 70 para começar a vigorar, né, em 6 de janeiro de 2003. A lei ela tem que ser aplicada conforme as necessidades do meio social. Então, a mim parece que essa posição é bem defensável. Agora, daí para que nós possamos falar com segurança, olha, determinem sim a utilização das máscaras e saiam multando os síndicos, que não vai ter problema, nenhuma multa vai ser anulada. Eu posso falar isso? Não, eu não posso falar isso porque a ciência jurídica é uma ciência inexata e podem sim existirem outros operadores do direito e juízes que pensem de uma forma diferente. Mas essa é a minha posição preferida. Eu acho que a gente tem que ter um espírito coletivista, um espírito público. O condomínio, embora seja uma entidade privada, ele é composto de unidades privativas e de áreas comuns. Então, ele é um ente jurídico e social misto nesse sentido, que possibilita dar ensejo a uma habitação coletiva e uma convivência, né, muito elevada. Eu sempre falo, o condomínio ele não deixa de ser um microcosmos da sociedade. Então, essa me parece ser uma posição bem defensável também. O que eu faria se eu optasse pelo cenário A, ou seja, que o condomínio não pode, de forma alguma, determinar a utilização de máscara? Se algum condômino não estiver utilizando a máscara, eu, ao menos, enviaria um comunicado recomendando, né, tentando persuadir o condômino a utilizar. Então seria bacana, nesse sentido, emitir uma circular recomendando, de repente até comprando algumas máscaras e distribuindo entre os condôminos. No caso do cenário B, ou seja, de haver um entendimento do condomínio de que sim, o condomínio pode obrigar a utilização das máscaras nas áreas comuns pelos condôminos, de acordo com o Código Civil, com o artigo 1336, inciso 4, nesse caso, o que eu faria? O síndico, através de autorização do conselho, né, pode ser pelo WhatsApp, e-mail, etc., ele obtém a aprovação do conselho nesse sentido, elabora um breve regulamento, uma breve norma sobre a obrigatoriedade da utilização das máscaras nas áreas comuns, já
preconiza quais serão as sanções para quem descumprir, né? E emite uma circular informando o condomínio, os condôminos, de que a partir de então as máscaras serão obrigatórias. Se houver o descumprimento, obviamente o síndico pode aplicar a multa e, se necessário, ação judicial. Essa é a dica da quinta-feira. Um abraço, protejam-se.